A paz do Senhor a você. Que a paz gloriosa de Cristo adentre aonde você se encontra, em qualquer ambiente neste momento. Deus abençoe sempre a tua vida, a vida da tua família, a vida do teu ministério, e que em todos os momentos da nossa vida nós possamos estar em paz com Cristo e em paz com os nossos irmãos. Glória a Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos pegar a parte A do versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse, que diz assim: vi emergir do mar uma besta. Vamos também lá para o versículo 11, a parte A, que diz: vi emergir da terra uma besta. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. As bestas do Apocalipse. Eis a mensagem para refletirmos. A besta que emerge do mar e a besta que emerge das trevas. Estamos agora em um período da grande tribulação. E neste período da grande tribulação, a igreja continuará sofrendo perseguições. Sabemos que a igreja gloriosa, exaltada, esplendorosa, radiante em Cristo Jesus, exaltada por Deus, ela estará vivendo ainda os últimos momentos da grande perseguição. Sabemos que Satanás é homicida desde o início. Percebemos a igreja em uma luta que atravessa séculos contra Satanás, o arqui-inimigo da igreja, aquele que procura caçar a igreja em todos os momentos, aquele que tentou parar o nascimento do mestre divino, do menino Jesus, mas não conseguiu. O menino nasceu e com mãos de ferro, com vara de ferro, regerá a toda a humanidade, dos que foram, dos que são e daqueles que haverão de vir. Satanás não para de intentar e de colocar os seus intentos malignos para tentar paralisar a obra redentora de Cristo Jesus. Mas a igreja surgiu, o menino nasceu, Miguel vence Satanás em uma batalha no céu, e entre o céu e a terra os mistérios vão acontecendo, e a sequência das ordens, dos acontecimentos miraculosos da parte do Senhor, continuam a se desdobrar, continuam então a acontecer. E percebemos que quando a igreja surge gloriosa, o rebento do menino nasce, e Miguel então vence Satanás em uma batalha no céu, entre o céu e a terra, ele termina aquela sequência com os pés, um na terra e o outro no mar, querendo dominar a terra. É o que está por vir. E na sequência que se segue, nós começamos a perceber a besta que emerge do mar, e em seguida a besta que emerge das trevas. A besta que emerge do mar, ela vem montada em um regime político, onde o anticristo é quem vai comandar. E a besta que emerge da terra é o falso profeta, que comandará uma grande religião mundial. E o que nós observamos então nestas bestas que promovem a grande tribulação? Falamos então de duas bestas, mas aqui é comum chamarmos de a tríade satânica, que aqui reinará, enquanto a igreja vitoriosa de Cristo Jesus estará no céu de glória com ele. A tríade satânica que se manifestará no mundo sob a visão do anticristo e a visão do falso profeta. Mas como pode falarmos em dois quando nomenclaturamos uma tríade? Onde está a terceira pessoa para poder fechar esta tríade satânica? É o próprio diabo, é o dragão perdedor, que não para de se erguer com as suas forças e se colocar outra vez contrária à igreja do Senhor. As bestas, só aqui em Apocalipse, ela fala 35 vezes sobre este nome, a besta. E no grego podemos chamá-las de Therion. E as bestas vão se colocando e tentando dominar o cenário religioso e o cenário político.
São duas, mas na verdade compreendemos agora que são três. Satanás tentará copiar a tríade divina, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que hoje consola a igreja. E ele então se levantará e dará o seu poder ao anticristo, a besta que surgiu do mar, aquela que emerge do mar. Ele fará então com que a besta que surgiu do mar sente-se no seu trono e receba toda a sua força, todo o seu poder. O dragão então passará para a besta que emerge do mar, o anticristo, o seu poder. E neste momento, nós vemos que haverá um grande momento de apostasia sobre toda a terra. E o dragão perverso, maligno, demonstrará através das bestas toda a sua personificação do mal, toda a sua personificação daquilo que há de maldade, daquilo que a terra sofrerá por não ter seguido aos princípios de um Cristo que é todo-poderoso. Quando Satanás, em forma de dragão, consegue se erguer, ele conclama então este anticristo que saiu para anunciar a paz no mundo. Por 3 anos e meio ele proclamará, ele reinará sobre uma paz mundial. O anticristo, ele virá como representante máximo de Satanás. A representação máxima daquilo que o homem jamais viu alicerçado, aliciado junto ao dragão. E com ímpeto ele governará a igreja, ele governará o mundo, ele governará os sistemas, montado em uma política forte, em um homem que se levanta e com poderes ilimitados, ordenado agora, dado agora por Satanás. E ele irá disseminar uma política aonde a igreja do Senhor gemerá daqueles que aqui ficaram. Ele disseminará a ideologia de gênero. Ele disseminará práticas comuns como o homossexualismo. Ele disseminará a legalização do aborto como se fosse algo corriqueiro, uma prática comum a qualquer um de todos aqueles que o seguem. A eutanásia será então proclamada aos 4 cantos do mundo como se fosse uma prática comum daqueles que já não querem mais viver. Anteciparão as suas mortes diante do poder da grande besta que emergiu do mar. A legalização das drogas será uma atividade liberalizada e todos aqueles que de uma forma sobrenatural não conseguirão mais entender o que são valores, moral e conduta de regra cristã. Ele usará os meios naturais, até sobrenaturais, para desconstruir as verdades bíblicas. Eles tentarão então fazer com que Deus sobre toda a humanidade seja apenas uma representação do que já era, e que eles estarão ali amando do Deus que agora representa, mas na verdade nunca foi Deus. Sempre será o dragão assentado no trono, e com o poder o anticristo regerá desta forma todas as nações. Um poder terrível, ilimitado, que Satanás dará ao anticristo. Daí se dará a grande luta, a grande batalha de um Deus todo-poderoso sobre os valores que se pregam, mas que são desprezados hoje. O anticristo mudará todo o contexto da história, e a besta que surgiu do mar se proclamará e se auto-intitulará Senhor daqueles que o seguem. Vislumbramos alguns nomes daquele que foi dado ao anticristo. Considerado então como anticristo, ele também será chamado o príncipe que há de vir. O príncipe então que virá sobre todos aqueles da terra, o grande assolador, que virá para assolar todo mundo. A pequena ponta, o homem do pecado,
o filho da perdição e aquele que é iníquo por natureza. Eita Jesus! Ai daqueles que aqui ficarem, ai daqueles que aqui permanecerem, ai daqueles que não se encontrarem com Cristo até o último momento da sua vida. E a besta que surge do mar, ele subiu com 7 cabeças, ele sobe com 10 chifres, e sobre esses 10 chifres virá com diademas sobre a sua cabeça. E sobre a sua cabeça, nesses diademas, serão colocadas palavras de blasfêmia contra o Senhor. As cabeças mostrarão que são as nações que junto com ele emergirão em um grande poder político. E os 10 chifres demonstram esses poderes que essas nações exercerão sobre a terra. O mar significa as nações. E a besta, quando surge com o mar, dentro do mar, emerge. Ela surge com nações para os apoiar. Um anticristo com 10 nações apoiando e formando uma aliança mundial que outrora jamais se viu. A besta que emerge do mar, ela vem sendo representada na simbologia de 3 animais. O primeiro é o leopardo e demonstra a rapidez, a agilidade que ele vai se apossar das mentes fracas e das ideologias de um mundo moderno. O segundo animal, representando o anticristo, aonde ele virá montado, é o urso, que o urso traz na sua estética física e anatômica uma força esmagadora para aqueles que aqui ficarem. E o terceiro animal, que representa, montado neste anticristo, é o leão, que representa o domínio, e ele vai pedir, exigir a adoração completa daqueles que aqui ficarem. Mas tudo isso vai ser determinado, autorizado e registrado no céu, na terra e no inferno. Deus estará autorizando. Isto aqui será demandado sobre a igreja do Senhor. Porque o Senhor está dizendo, lhe foi permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Nesse momento, Satanás sairá vencedor de uma grande esfera. A besta que emergiu do mar, controlando toda a política mundial. Mas foi permitido por Deus guerrear contra os santos e vencê-los. A todos os que aqui ficarem e que não se encontrarem escrito no livro da vida. Mas para quê? Alguém tentará tirar sua vida para escapar da tribulação, da dor, do gemido, da crueldade que se instaurou sobre a terra. Tentarão tirar as suas vidas, mas a morte estará presa. Tentarão ceifar as suas vidas de todas as formas, mas a morte estará presa e não acontecerá. Por que tudo isso está acontecendo? É um teste de Deus para a igreja que aqui ficar. Um teste de paciência e de fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica firme em Cristo para subir quando a trombeta for dada a ordem e tocar na primeira vinda do Senhor. A besta que surgiu do mar comanda um grande sistema político. E a besta que emerge, que surge da terra, virá como um falso profeta. E ali regerá o mundo com uma única religião mundial, universal. E ele começa da seguinte forma: ele vai tentar fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas em nome de um Deus que é poderoso. Neste caso, o dragão Satanás.
O anticristo agora dará poder ao falso profeta. E aqui se consuma a trindade satânica. O dragão querendo representar o Deus Pai Todo-Poderoso, envia o anticristo, o seu filho. E agora, o seu filho, uma vez tendo voltado, envia o Espírito Santo sobre nós. E a trindade maligna vai chamar o falso profeta e vai dizer: agora vai, entra na terra e mexe com a mente dos homens e controla eles e comanda eles. O dragão, Satanás, que envia a besta que surgiu do mar, o anticristo. E agora ele diz, o anticristo chama e diz ao falso profeta: é mestre da terra e vem me ajudar para controlar essas mentes. Eis a tríade satânica, um copista do que são as coisas do céu. E a besta que é mestre da terra, o falso profeta, fará sinais, milagres miraculosos, curas. E o anticristo, ele vai repartir então este poder com o falso profeta. E ele dará 2 sinais que deixam a população estarrecida, mas ainda não estão querendo ouvir a voz do Deus poderoso, daquela igreja que tanto pregou. Ele deixará 2 sinais. O primeiro, segundo a compreensão de inferência que temos, ele ressurgirá, o anticristo. O anticristo, na figura de uma pessoa poderosa, se colocará como uma grande ferida mortal. Talvez em um grande combate de uma grande guerra. Talvez ele se lançará sobre algum projétil e ele terá uma ferida de quase morte, em um estado terrível, em um estado de coma. Aparecerá o falso profeta, juntamente com o poder do dragão, e ressurgirá a besta do mar, fazendo então ressuscitar, que na verdade ele não estava morto, ele estava quase sem vida. Mas eles vão dizer que há um milagre aqui de uma ressuscitação, tentando imitar aquilo que Deus colocou sobre a vida de alguns que, de encontro com a morte, não sobreviveu à morte para contar a história enquanto Cristo passava por ali. Este é o primeiro sinal, um sinal de ressurreição. O segundo sinal, lhe será dado poder para que uma grande imagem na porta do terceiro templo, que já será construído, já terá sido erguido. Falta pouquinho. Todos os objetos do terceiro templo já estão prontos para ser uma réplica igual ao templo de Salomão. O primeiro construtor, Salomão, construiu o primeiro templo. O segundo, Esdras. O terceiro já está somente esperando a ordem para dizer: pode construir. E todos os objetos usados desde o primeiro templo, as réplicas perfeitas, serão colocadas no altar. Exatamente diante do templo será erguida uma estátua. É aí que Israel se curvará, porque Israel não aceita idolatria e ele não aceita imagem. Aonde o falso profeta, juntamente com o anticristo e o dragão, exigirão adoração perpétua, contínua. E neste momento será dado um poder para o falso profeta fazer com que essa estátua fale, e o mundo ficará estarrecido de pavor, manipulará as pessoas, tomando então a atenção para si, para que seja pregado e anunciado aquilo que eles viram, ouviram, e serão testemunha desses milagres, dos planos enganadores e satânicos do falso profeta. Deus usa o seu poder para edificar e amar as pessoas, mas Satanás usará o seu poder para manipular mentes e mentes fracas. O anticristo com o falso profeta estabelecerá uma única moeda, aonde o dinheiro físico sumirá, e moedas digitais sobre todo o mundo
acontecerá. Criarão uma religião única para destruir a religião daqueles que estão em Cristo Jesus. Enganarão a Israel e firmará concerto em uma terra santa e contaminarão, trazendo de vez o assolador. Contaminarão as mentes daqueles que aqui ficaram. Daí o período da grande tribulação, onde a apostasia se multiplicará, o pecado, a iniquidade se multiplicará. Ah, como vai ser difícil. Ah, como vai doer. Ah, como aqueles que zombaram de Cristo, da sua igreja, se tornarão alvo à mercê de um sistema corrompido. Acaso muitas dessas coisas que aqui foram faladas já não estão acontecendo? Parece uma realidade tão contemporânea do que João escreveu há tanto tempo atrás. A besta do mar, a besta da terra, o dragão, Terceira Guerra Mundial. Ali estará tudo se preparando e voltando para que se estabeleça a batalha no Vale do Megido, Gog e Magog. Tudo estará orquestrado. E sobre aqueles que não tiverem na testa ou na sua mão direita o número 666, estes não poderão comprar, não poderão vender. E quem for inteligente, que calcule. A Terceira Guerra Mundial virá sobre as ideologias, as formas de pensamento, o domínio da mente humana, a inclinação massificada daqueles que não enxergam mais a palavra da verdade, mas que caminham lentamente nas ideologias que Satanás tem preparado para cada um daqueles que aqui ficarem. Número 666, Terceira Guerra Mundial, não virá em fontes bélicas, de armamentos químicos e nucleares, ogivas atômicas não serão nada diante do domínio massificado de mentes que caminham sem pensar, sem argumentar, sem concluir o que de fato Deus tem para as nossas vidas. E muitos se enganam achando que o número 66 será um chip na testa ou na mão direita. Mas eis que João está dizendo: aquele que for inteligente, pare, pense no que está acontecendo. Infelizmente, muitos dos que ouvem essa mensagem já estão com este número nas mentes ou nas mãos. Porque muitos do que estão ouvindo essa mensagem já estarão marcados com o 666. Este número virá sobre as ideologias do que eu penso e das ações que eu pratico. Comprar e vender é uma ação. Levanto-me e penso, vou comprar, pratico a ação de trocar e vender. É uma ideologia. É tudo que eu penso. É tudo que eu faço com as minhas mãos. O número 666, quem for inteligente, decifre. É a mente do mundo nas mentalidades humanas. Uma ideologia desfocada de valores, de moralidade. A mente do mundo impressa principalmente na Igreja de Cristo. As mãos
as obras. Que obras temos feito para fugir da grande tribulação? O que eu penso, as obras que oferto, a marca do 666. E esses que assim pensam e praticam tais obras estão caminhando junto com o maligno. Unidos seguem o dragão, a besta do mar, a besta da terra. E aqueles que seguem ideologias, aqueles que escolheram com a mente e praticaram com as mãos, estão colaborando para que este grande sistema apoteoticamente satânico seja estabelecido na terra de uma forma aonde não haverá mais volta. O objetivo do diabo é tornar em vão o sacrifício de Cristo sobre a igreja, anular a palavra, colocar a igreja como uma igreja fracassada. Mas em Apocalipse 19, 20, eis que vem uma grande sentença. E para aqueles que seguem a ideologia política que o mundo hoje oferece, e para aqueles que ofertaram as suas mãos para escolher este comando político, caminharão junto, mas calma. Apocalipse 19, 20, sentenciado. Os primeiros habitantes do lago de fogo, aonde a dor é intensa, haverá fogo, enxofre, pranto, ranger de dente, aonde o fogo nunca para. Os gritos de lamentos não vão parar. Os primeiros habitantes do céu serão o anticristo e o falso profeta. Porque quando tudo estiver armado e o anticristo exigir adoração, dar-se-á o grande confronto, onde esta segunda vinda, este segundo momento, Jesus descerá com a sua noiva amada. E então, o anticristo e o falso profeta será lançado neste grande lago de fogo, aonde a traça não morre e a ferrugem não corrói. Escape pela sua vida. Não apoie ideologias no mundo. Não oferte obras que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Já começou o grande reboliço. E a grande cúpula de políticos, mundialmente falando, já estão reunidos para estabelecer um grande governo. Um só regerá politicamente em nome de todos os 10 maiores do mundo. Uma só religião. E o número implantado, muitos já têm e não veem. Escapa, pois, pela tua vida, antes que seja tarde demais. Deus te abençoe e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em todos os momentos.